pessoal, mais um Papo de Corre começando. Hoje a gente tem um convidado super especial, que tem uma história de vida sensacional, vai trazer muitos insights para vocês. É um cara que começou também por baixo, assim como eu, vem construindo uma trajetória linda no mercado também de barbearia. Vai contar muito caso aqui para vocês de como ele começou a ter esse sonho, né, de montar uma rede de barbearias e vem crescendo, vem desenvolvendo realmente técnicas, né, desde próteses, né, uma série de coisas inovadoras. E, cara, é um prazerzaço estar aqui com você, Cleiton Guimarães, cara. Prazer é meu, obrigado pelo convite, obrigado por me permitir contar minha história mais uma vez, uma história de empreendedorismo a partir de uma comunidade, a partir de uma laje de família. E é gratificante poder estar aqui no Papo de Corre. Obrigado, Thiago, aí pela recepção. Tamo junto. Antes que eu comece aqui a trabalhar, todo mundo quer ter curiosidade. Quem é Cleiton Guimarães? O Cleiton Guimarães é um moleque oriundo de favela, né, que começa a sua trajetória de vida baseado nas suas dificuldades, né? Eu venho de uma família pobre, né, de comunidade, uma família simples que sofria de muitas dificuldades de renda, principalmente. Pai que muitas vezes ficava desempregado, a maior parte da minha vida presenciei meu pai desempregado e minha mãe tendo que fazer unha, fazer faxina, lavar, passar para terceiros para poder ter renda. Então, baseado naquela minha dificuldade, eu sempre percebi que eu precisava fazer alguma coisa para melhorar a nossa condição financeira, para ajudar dentro de casa de alguma forma. E aí a gente começa, eu tenho um irmão mais velho, a gente tinha uma dificuldade de cortar o próprio cabelo, porque não tinha dinheiro para ir no barbeiro. Então essa era mais uma das dificuldades. E aí, por não ter dinheiro para ir ao barbeiro, a gente precisava cortar o cabelo em casa. Minha mãe começa fazendo esse trabalho e ela colocava a gilete no pente e ela vinha penteando o cabelo com a gilete e aí fazia um processo de arrancar. Aonde a gilete pegava, cortava. Aonde a gilete não pegava, continuava grande. Então eu ficava com aquele cabelo de rato, o famoso caminho de rato. E aquilo me gerou muito trauma na minha infância. Porque quando eu ia pentear o cabelo, eu percebia que o cabelo não estava bem cortado. Tinha áreas pequenas, áreas maiores. E aí eu começo a sentir a necessidade de ter um cabelo mais arrumado. E aí, na época, meu irmão mais velho começa a trabalhar primeiro. Primeiro salário que ele teve, ele comprou uma máquina e foi a maior conquista da nossa vida naquela época. Naquela época a gente tirava ovo da galinha no galinheiro que tinha na frente da minha casa para comer no almoço. A gente passava muita dificuldade e ter a própria máquina de cortar cabelo era uma conquista. Era um luxo naquela época para vocês? Era literalmente um luxo. Um garoto com 13 para 14 anos, já com muita vaidade, querendo chegar na escola bonito para as meninas verem o cabelinho arrumadinho. E aí a gente começa a cortar o cabelo um do outro em casa. E aí essa questão de um cortar o cabelo do outro é que nasce a percepção. Eu gostava de desenhar, Thiago. Uhum. Eu gostava de desenhar, eu passava horas do meu dia em casa desenhando, então eu desenvolvi muita habilidade com as mãos. Meu sonho era fazer um curso de desenho, minha mãe não teve condição de pagar um curso para mim. E aí eu ficava em casa desenhando, tentando reproduzir imagens reais de pessoas, de fotografias, tentando fazer o tal realismo. Então, quando eu vou pro corte de cabelo, eu percebo que eu tinha uma habilidade nata nas mãos. E eu começo a desenhar, porque corte de cabelo é design. Corte de cabelo fala de forma, fala de geometria, fala de estilo. E eu começo a perceber que eu tenho uma certa facilidade, e essa facilidade me leva a conseguir resultados até então sem formação, sem curso, sem nada. Resultados até ali satisfatórios ao ponto das pessoas olharem e falavam: caraca, teu corte está muito maneiro, quem fez? Foi eu. Caraca, faz em mim. E aí começam a surgir os amigos que se tornaram os primeiros clientes. Bacana. E aí nesse cenário, eu acho que no mercado, né, tem bastante barbearia. O que fez você ir para esse segmento? Que te provocou? Você teve algum mentor, alguma coisa que teve um estalo? Como que foi? Conta pra gente. Não tive nenhum mentor e também não tive nenhum personagem que viesse a se tornar uma inspiração. O que me leva para a barbearia é literalmente a dificuldade, né? A necessidade naquela época, primeiro, de ter o meu cabelo cortado, né? De poder solucionar o meu problema, que era um problema familiar nosso. E logo em seguida, eu percebo que eu tenho esse talento, eu tenho essa facilidade e as pessoas começam a me procurar. E quando elas começam a me procurar, elas começam a tomar parte do meu dia para que eu pudesse prestar um serviço para elas até ali de favor. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, eu posso fazer disso uma fonte de renda. A necessidade gera o empreendedorismo, né? Então, muitos empreendedores, né, vieram de um quadro de necessidade, dificuldade financeira, e a partir de algo que sabiam fazer, o que desenvolviam, construíram um negócio. E assim foi comigo. O meu negócio, ele surge da minha dificuldade. E aí eu começo a cobrar R$1, R$2, R$3, e esses amigos se tornam clientes. E aí esse espaço onde tudo isso está acontecendo é em cima da laje da minha casa, que era um espaço que eu tinha para fazer esse trabalho. Era o que você tinha naquele momento com as ferramentas que você tinha, né? Exatamente, um espelhinho de banheiro, a toalha de mesa para cobrir o cliente e um banquinho de caixote. Quanto tempo atrás? Isso são 28 anos atrás.
28 anos atrás eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos. Já queria já ser... E Já tava com sonho já de querer seguir esse caminho. Então, exatamente. E ali eu percebi que aquele hobby se torna uma profissão. E como toda profissão, se torna uma fonte de renda. Então eu percebo agora a minha chance de conseguir ganhar o meu próprio dinheiro e ajudar em casa a solucionar a nossa dificuldade, o nosso problema de renda. E é exatamente isso que acontece. Eu começo a cobrar, começo a ter uma recorrência grande de Começa a gerar clientes. valor pro que E você aí, o empreendedorismo, ele começa a saltar na minha veia de uma forma natural. Eu não participei de nenhum curso, nenhuma palestra, não tive nenhuma orientação. Foi literalmente algo empírico, cara. Algo da vida. Algo que você percebe fazendo, sabe? Algo que você percebe vivendo. E aí você começa a É a enxergar. escola da vida, né? É a melhor escola, cara. E ali eu percebi que aquilo era um negócio. E como todo negócio, se eu acreditasse, se eu investisse, se eu melhorasse ele me tornaria, me traria mais resultado. E aí, nesse cenário, isso você começou, né, 28 anos atrás, começou a ter ali aquele insight. E o que te levou, de fato, a falar que aquilo ali é o teu segmento? Falou, cara, isso aqui eu vou me achar, isso aqui é realmente o caminho do sucesso. E segundo, a sua família te apoiou desde o início? A minha família sempre me apoiou, sempre me deu muita força. Inclusive, o meu primeiro equipamento de salão foi minha tia que me abençoou, né? Minha tia, na época, era minha madrinha também. E ela percebe que eu estava trabalhando já com isso, e ela percebe a minha vocação, e ela investe para mim num material de salão, que um salão que estava fechando na comunidade, estava vendendo todos os equipamentos, cadeira, bancada, lavatório. E aí eu peço ajuda da minha tia investe nesse material Então foi a para tua mim. primeira investidora anjo. É, a minha primeira investidora. E por sinal, né, muita gratidão por ela. Minha tia me ajudou muito. É uma pessoa que é muito importante na minha vida nesse trajeto, nessa trajetória. E ela me abençoa com esses equipamentos. E ali eu monto a minha primeira estrutura, né, teoricamente, embora o ambiente era muito simples, mas é a minha primeira estrutura de salão. Primeiro MVP, né? É. Dentro desse cenário você testou, validou a tua hipótese ali que tinha mercado dentro da comunidade. Exatamente. E isso eu passo a desenvolver essa função de forma 100% em 2003, de 2002 para 2003. Eu tinha passado pelo Exército. Quando eu entrei no Exército, eu já cortava cabelo. Tinha terminado o ensino médio. Quando eu estava cursando o ensino médio, eu já cortava cabelo. Inclusive, muitos dos meus amigos de escola eram meus clientes. E aí eu saio do Exército meio perdido. E agora? O que vai ser da vida? Né? Acho que acontece com muito jovem hoje no A Brasil. gente está falando com muitos jovens que estão nos assistindo e muitos deles devem estar se perguntando agora, eu estou nesse mesmo dilema, Cleiton. E o que fez você, naquela época, talvez ali com 18, 19 anos, se mostrar para a galera que está aqui, né, olhando para a tua câmera, vendo você, que dica que você poderia trazer um pouquinho dessa percepção, né, de caminhos, né? Porque às vezes o caminho é muito tênue, né, entre o certo e o errado. Sim. E quem está na comunidade às vezes quer ter um tênis de luxo, né, quer ter, né, as coisas bonitas e acha que o caminho mais fácil é o caminho muitas vezes o caminho errado. desvirtuado, o caminho Isso. errado. O que você traria para essas pessoas que às vezes o tempo traduz o resultado? Então, quer dizer, às vezes não vai ser naquele momento. Sim. A gente está falando aqui dos bastidores, né? Depois a gente vai falar um pouco do mercado de franquia, também onde você tem um sonho, mas tudo é o propósito e o momento, né? As pessoas têm que entender que isso vai chegar, mas tem que se capacitar, né? Eu acho que é aquela frase que diz assim, faça de um limão uma limonada. Né? Então, assim, todo momento difícil ele vai trazer percepções, ele vai trazer para você algumas nuances nesse circuito de dificuldade, de crise, né? Onde cada um vive, né, a sua própria realidade. Todos nós temos a capacidade de, dentro de uma situação como essa, encontrar um caminho. O meu caminho foi o corte de cabelo, né? Para outros, o caminho é a culinária. Para outros, o caminho é as vendas, né? Eu conheço pessoas que têm muita habilidade com venda, vende doce, vende bala, vende água. Né? Então, existem habilidades que você consegue perceber dentro da sua capacidade no momento de crise que você pode fazer dela o seu maior negócio. Você pode fazer a sua maior ferramenta. Perfeito. Né? Então, assim, eu percebo, dentro de um momento de crise familiar, eu percebo uma habilidade e eu coloco olhos mais atentos nessa habilidade ao ponto de perceber que aquela habilidade podia se tornar um negócio. Bacana. E aí, nesse cenário, quando você traduz, né, esse ponto aqui para quem está nos ouvindo, que a resiliência, traduzindo aqui alguns pontos da tua história, a persistência e a força de vontade, traduz um resultado positivo, porque com certeza. você estando olhando por um prisma, você se enxergava com um propósito. Aqui tem uma dor, as pessoas precisam ter um corte diferenciado. Eu queria entrar muito nessa questão da diferenciação. Uhum. O que fez você entrar no mercado, né, de barbearia, mas com o propósito de fazer diferente? Porque assim, a gente tem hoje, né, quando eu olho no shopping, olho na favela, milhares de barbearias. O que faz a tua barbearia ter um diferencial competitivo? Então, a minha barbearia, ela começa a se diferenciar a partir da minha própria percepção
percepção de que o cabelo, ele não podia ser somente um corte de cabelo. O cabelo, ele tem um papel de expressar a nossa personalidade. Então, o cabelo, ele comunica, né? Ele monta e ele ajuda a remontar uma imagem que vai transmitir uma mensagem. Então, eu sempre percebi isso. E eu sempre fui muito vaidoso. Sim. Então, a minha primeira percepção é: eu preciso ter o meu cabelo bem cortado, porque eu preciso me apresentar bem nos lugares onde eu estou. Perfeito. Escola, amigos, família. E eu sei da importância do visual. Dentro da comunidade, não haviam muitos barbeiros, né? Então, a gente está falando de 1998, 97, 98 foi a época que eu comecei. Não haviam barbeiros. 27, 28 anos. Exato. E os barbeiros que tinham, aqueles barbeiros raiz, barbearia daquela do tiozão, com aquele jalequinho branco, sem muita inovação, sem muita percepção de estilo. Naquela época, não sei se você se lembra, a Copa do Mundo de 1998, sim, a gente vai ter um personagem muito interessante, que é o David Beckham, que surge com aquele cabelo moicano, estilizado, né? A gente tem... E todo mundo querendo ter. A gente já tem a influência dos jogadores de futebol criando tendências, criando moda, e os barbeiros da antiga, os tiozões da comunidade, não faziam aqueles cortes. Então, faltava capacitação também, exato, né? Era uma mensagem que estava rolando dentro do cenário da moda, do estilo, da comunicação visual, em que os profissionais da minha região não faziam. Aí eu percebo que eu poderia ser aquele barbeiro que iria trazer a inovação para aquele segmento. Então eu começo a reproduzir cortes de cabelo a partir de um olhar, não sem técnica específica, sem um tutorial. E quem eram as primeiras cobaias? As primeiras cobaias eram sempre os clientes mais ousados, né? Eu pegava aqueles clientes mais ousados, cara, tô com um corte novo aqui. Quer fazer? Aí deixa eu fazer, e aí sempre tinha aquele mais ousado que, não, faz em mim. E eu ia lá e fazia. Isso quando eu não fazia em mim mesmo. Eu fazia muito teste em mim. Todas assim, as tendências eu fazia em mim primeiro. Topete, moicano, pompador e entre outros tipos de cortes e penteados que eu fazia em mim primeiro para validar, né? Também eu usava muito o meu cabelo para isso. Bacana. E aí, entrando agora um pouco mais na tua história, então quando você se viu que era um mercado que você já queria seguir, as primeiras tendências e inovações que você viu, né, nos primeiros anos de empresa, que você falou, cara, eu preciso me destacar, preciso investir aqui meu tempo, minha capacitação. Como entrou a educação para você formar pessoas para trabalhar com você? E me conta um pouquinho desses bastidores também. Vamos lá. O Cleiton, ele começa oficialmente a se tornar um barbeiro 100% em 2003. Tá. Né? Como eu disse, após a minha saída do Exército, estava um pouco perdido, sem direção. Tentei algumas coisas, tentei trabalhar em alguns setores, tentei a tal carteira assinada, o CLT, o caminho natural de 99% dos brasileiros. E aí não deu certo. Nada do que eu tentava nesse sentido dava certo e, todavia, sempre o cabelo como uma atividade paralela. Eu pensava que eu ia seguir um caminho tradicional. E nessa tentativa de seguir o caminho tradicional e sempre cortando o cabelo de forma paralela, o cabelo ele começa a ganhar mais território na minha vida, ele começa a ganhar mais campo, ganhar mais força, ao ponto de se tornar a minha atividade principal. Essa atividade principal, ela se estende até o ano de 2011 para 2012. Tá. Então, a gente está falando aqui de um período onde eu fiquei 100% integral no cabelo, ao ponto de me sentir saturado. Na perspectiva de olhar para o futuro e não conseguir enxergar um crescimento, uma evolução. Eu não consegui ver a minha possibilidade de expandir. E ali eu começo a buscar novos caminhos. Entro para uma faculdade de pedagogia, faço o vestibular do Enem, entro para uma faculdade de pedagogia pelo SISU, milagrosamente eu consigo uma vaga numa faculdade pública e aí vou estudar pedagogia. Não era bem o modelo de curso que eu queria, mas cavalo dado não se olha os dentes, consegui uma bolsa de estudos integral. Falei, cara, vou aproveitar, vou estudar. Exatamente. Aproveitei, entrei na faculdade. Na faculdade, tô aprendendo sobre educação e empreendendo ao mesmo tempo. Saía da faculdade, cortava cabelo, estudava de manhã. Corre natural de qualquer. Correria, ia pra faculdade, caía de moto. Episódios assim, bem hilários. Um dia de prova, eu caí de moto, indo pra faculdade de manhã, era um dia chuvoso. E aí? Rolei na lama, cheguei na faculdade cheio de lama, todo ralado e fiz a prova. Professora, o que houve? E você caiu do caminhão. E fez a prova. Fiz a prova, E a nota foi boa? A nota foi boa, graças a Deus. Passei na faculdade em todas as disciplinas, não repeti nenhuma disciplina. Zerei a faculdade, graças a Deus. E era uma luta, cara. Era uma correria, eu me lembro assim. Era acordar às 6 da manhã, faculdade 7 horas da manhã, uma hora da tarde eu saía, barbearia até meia-noite. Cortava de 30 a 40 cabelos todo dia, uma rotina muito louca. E fazia trabalho de faculdade era só na madrugada. Então, para escrever trabalho, para fazer redações e trabalhos extensos de faculdade, era só na madrugada, então eu dormia pouco. Mas eu
eu sempre fui de um tipo de pessoa que eu sempre, em tudo que eu me envolvi, eu sempre busquei ser firme e constante. Nada deixar pela metade, eu nunca comecei nada e abandonei. Eu sempre fui uma pessoa resiliente ao ponto de enfrentar as dificuldades, os desafios e me entregar ao ponto de terminar aquilo que eu comecei. Então a pedagogia surge nesse cenário e aí entra a veia da educação. Já era empreendedor, já estava empreendendo. Nesse tempo eu não estava com a barbearia ainda no formato atual, não era ainda um barbershop, era um salão, uma barbeariazinha pequena, humilde, em cima da casa dos meus pais. E eu estava estudando na perspectiva de, vou me formar, vou seguir o caminho do concurso público, o caminho tradicional. Concurso público e ali... Então tava num dilema que eu digo da meia canoa, né? Você tava ali no conceito de um pezinho de um lado, um pezinho do outro, então até você sentir que dava para seguir, né? É sempre aquela busca, né, de você entender o que é melhor para você, onde que você vai ter mais resultado. Então, isso nesse processo tem muitas indecisões, muitas dúvidas na nossa cabeça. Eu ainda estava numa fase, assim, muito duvidosa da minha vida, o que eu ia fazer, o que eu ia ser, qual o caminho que eu ia seguir. É aquilo, o cara nasceu pobre na favela, ele quer vencer na vida, cara. Ele quer encontrar um caminho que permita que ele dê, né, qualidade de vida para sua família, né, para que ele tenha a sua realidade transformada. E eu queria transformar minha realidade, meu sonho era esse, era sair da comunidade, era poder morar fora da comunidade, ter um carro legal, ter uma casa legal. Então, o sonho de qualquer menino que está ouvindo a gente aí tem esse sonho, né? Exatamente. De empoderar. E ali eu entro na faculdade pensando, vou me formar, agora vou ser um cara formado, vou fazer concurso público e vou seguir uma carreira, né, acadêmica. E aí, nesse meio período, 2 anos de faculdade, eu começo a perceber que uma grande transformação está acontecendo na barbearia mundial, que é o conceito barbershop, a barbearia gourmetizada, com uma repaginação no seu layout, é um conceito retrô, é um vestuário diferente para o barbeiro, uma proposta diferente de atendimento, né? Toda um processo de transformação acontecendo na barbearia. Eu vejo isso pelo Instagram e eu fico encantado com aquilo que eu estou vendo. E aí entra uma grande dúvida na minha cabeça. E agora? Sigo aqui no caminho acadêmico, me formo e sigo na área da educação, ou empreendo e me torno um case dentro da barbearia nessa nova mentalidade, nessa nova modelagem de barbearia que está surgindo? E aí eu preciso fazer uma escolha, e aí nesse momento que eu vou fazer o meu último... Teve ajuda nessa escolha? Família? Alguém te ajudou? Não, cara, eu costumo dizer que essa ajuda foi só de Deus. Eu me coloco mesmo diante de Deus e falo, Deus, me dá um caminho, sabe aquele momento de fé que você tem, de você querer ouvir uma voz que seja a voz. E eu, cara, eu não posso ouvir voz de pessoas, que cada um, se eu ouvir meus amigos de faculdade, eles vão falar pra mim, vai, continua na faculdade. Se eu ouvir, de repente, alguns amigos meus e clientes, eles vão dizer, não, investe na barbearia. Então, são tendenciosas essas informações. E eu não queria que fosse tendencioso. Eu queria que fosse realmente uma inspiração, algo que realmente viesse para selar o meu destino. E aí eu pergunto a Deus, cara, eu falo, Deus, me dá um caminho, me dá uma direção, abre a minha visão, me coloca uma mensagem dentro de mim, e aí é quando eu tenho o insight de investir na barbearia como a minha última cartada. Se não der certo, eu sigo na educação. Vou investir a última vez na barbearia, vou fazer de tudo, vou aproveitar essa nova onda que está vindo, e se der certo, é aqui que vai ser o meu caminho. E aí, nesse momento que você toma essa decisão, você ainda estava com o primeiro projeto, né, dentro da laje. Humilde, em cima da laje. E aí, como foi essa transformação para falar, agora eu vou sair e vou montar o meu primeiro ponto? Aí, de 2014 para 2015, eu decido investir na barbearia. Mesmo continuando na faculdade. Já com esse novo conceito. Comecei a estudar o conceito, era o conceito barbershop. Aí eu começo a pegar no Instagram algumas ideias. A maioria das barbearias lá de fora, americanas, da Europa, começo a pegar as ideias e vou montar agora o meu negócio. E tudo isso com base somente em olhar. Eu sempre tive um aprendizado muito forte na questão visual. Eu sou muito visual, sou uma pessoa muito visual. Basta eu olhar, eu consigo criar ideias e reproduzir ideias a partir de algo visto. Então eu começo a olhar aquelas barbearias, aqueles conceitos diferentes, e eu vou montar o meu próprio conceito. Eu pego uma barbearia muito lifestyle, que era uma barbearia americana chamada Culture Kings, e eu junto com uma barbearia europeia, que era uma barbearia, a chamada barbearia retrô, que eram as barbearias old school, com aquela pegada bem antiga. Eu junto esses dois conceitos em um e crio a Cool Barbershop em 2015, como a primeira loja conceito de barbearia em comunidades no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. Ali é o meu ponto de partida, mas até então em comunidades jamais se havia visto até ali uma barbearia, onde se juntava o conceito retrô, old school, na área da barbearia, e eu trago junto um negócio de moda masculina, que era uma área multimarcas dentro da barbearia, onde o homem podia comprar de tudo, desde boné
tênis, carteira, relógio, perfume. Incrementou o Virou teu uma loja multimarcas, onde ele comprava roupa de marca e dentro dessa mesma loja, uma barbearia retrô, barbeiro de gravata borboleta, suspensório, boina lá Bezerra da Silva e um estilo totalmente inovador para uma comunidade que até ali ninguém tinha visto algo parecido. E agora eu tenho dúvida, né? Assim, também tem um negócio dentro de comunidade. Eu sei quanto a comunidade é muito próspera e as pessoas não têm essa visão de fora, né? Acha que a comunidade é só tráfico, né? É só questão de violência e tem essa falsa percepção de que a pessoa que está dentro da comunidade consome e tem poder aquisitivo para consumir. Exatamente. Né? A gente entende todas as mazelas que existem dentro da nossa sociedade, mas a minha dúvida é o choque cultural das pessoas que estavam acostumadas a ir numa barbearia mais simples e olha a tua operação, uma barbearia conceitual, como foi a quebra dessa expectativa com o público-alvo? Tem dinheiro, mas fica com vergonha de entrar. Como você quebrou essa barreira? Então, muitas pessoas paravam na porta da barbearia, uns davam risada, outros paravam e ficavam cochichando um com o outro, tipo, fazendo comentários. Algumas vezes eram comentários de piada, né? Pessoas davam risada de ver um barbeiro dentro da comunidade, dentro da favela, de gravatinha borboleta, suspensório, era algo inusitado. Então, geravam piadas, gerava curiosidade, gerava surpresa por parte de muitos, mas o fato é, tudo que é novidade impacta. Quando nós falamos de diferenciação, diferenciar é fazer o que os outros não fazem. Se diferenciar é oferecer o que ninguém oferece. Ou quem tem medo de ousar, né? Exatamente. E eu não tive medo de ousar, na verdade, nunca tive medo de ser ousado. Eu sabia que aquela era a minha grande chance. Eu sabia que aquele era o meu momento. Tinha que agarrar aquele momento. E essa era a minha oportunidade. E eu invisto sem ter dúvida, sem ter medo, mesmo enfrentando muitas vezes algumas risadas de alguns, mas o que, na verdade, o efeito positivo ele se tornou muito maior do que qualquer outro comentário ou comportamento de alguém que acredito eu que o efeito manada ali depois. Teve aquelas pessoas que falaram, palhaçada. O cara de gravatinha na favela. Tem um favelado raiz, né? Que acha que tem que ser o Brutamontes ali o tempo inteiro, o ogro, o cara que... é raiz, a favela é pé no chão, irmão, chinelinho, havaiana e bermudinha e cortar cabelo sem camisa. Então eu venho para romper um paradigma, cara. Eu venho para romper um paradigma do Cleiton antigo, porque o Cleiton antigo tinha essa visão. Era um cara que cortava cabelo de chinela havaiana e bermudinha, barbeiro raiz da favela. Mas eu agora mudo um conceito para quebrar um paradigma. E como você posicionou, né, a sua rede, né, para questão de preço e competência técnica, né? Então, quer dizer, eu acredito que com essa formação, com essa visão também sua, né, como pedagogo, você traz essa linha educacional para a formação também e traz produtos inovadores, né, como prótese, né, capilar, inovando. A gente vai chegar lá também, eu vou querer saber como você ganhou esses prêmios e chegou ao outro lado, mas a minha dúvida é, como você conseguiu fazer o posicionamento da tua marca frente à questão dos concorrentes no entorno que prestam um serviço similar, porém não talvez com a qualidade que você presta, mas com a questão de preço? Primeiro tudo nasce da percepção, como eu te falei. Eu começo a perceber não só a evolução de barbearia como ambiente, como estrutura, mas também na parte técnica. Essas barbearias lá de fora, barbearias americanas, europeias, que estão oferecendo um ambiente diferenciado, elas também estão oferecendo cortes inovadores. Sim. Novas tendências, novas técnicas, novos formatos. Para se diferenciar. Para se diferenciar como um todo. Então eu começo, que sempre tive uma boa aprendizagem visual, começo a pegar esses estilos de corte e trazer para o Brasil, trazer, no caso, para a minha comunidade e reproduzir e entregar isso em forma de atendimento para os meus clientes. Isso já começou a chamar a atenção. Isso já chama atenção de cara, porque eu começo a postar muitos cortes de cabelo. Eu começo a publicar imagens do meu negócio e imagem do meu trabalho visualmente, pessoal. Isso começa a gerar uma percepção por parte de barbeiros oriundos de vários lugares do Rio de Janeiro e até mesmo de fora do Rio de Janeiro, que começam a me acompanhar pela internet. E aí começam a perceber que o meu trabalho pessoal também era um trabalho técnico diferenciado. Eu entregava cortes de cabelo, digamos, acima da média. E aí eu começo a ser procurado por essas pessoas para que eu me tornasse um professor para eles. Eles começam a me perguntar, Cleiton, você dá curso? Você dá algum treinamento? E aí, o pedagogo que estava em processo de formação ainda começa a perceber que já tinha mais um nicho ali, né? Gerou um link entre a barbearia, o empreendedorismo e a educação. Aí tudo fez sentido. Agora eu entendi por que eu fui parar dentro de uma faculdade de pedagogia. O que era para mudar o meu caminho, na verdade, só corroborou para formar um novo conceito dentro daquilo que eu já fazia, que era agora o conceito da educação. E aí eu começo a criar os meus primeiros cursos. Em 2016, meu primeiro workshop, eu programo um workshop para 30 alunos, eu loto a barbearia
né, em coisa rápida, eu consigo vender todos os ingressos. A barbearia lota de alunos que eram barbeiros de vários lugares diferentes do Rio de Janeiro, querendo aprender as minhas técnicas de corte de cabelo, que eram técnicas baseadas até ali 100% em observação, mano. Então eu olho um corte de cabelo e consigo replicar ele. Lembra do desenho? Eu pegava a imagem de uma foto e reproduzia. O desenho me ajudou muito. Então essa questão de pegar uma imagem, gravar essa imagem na minha cabeça e conseguir reproduzir me ajudou muito. E ali eu começo a dar aula. Começo a ministrar cursos e aí, na sequência, começa a surgir convites para ministrar workshops no Brasil todo. E aí eu começo a viajar. Isso vira um negócio para você também? Aí vira um negócio. Bacana. Aí eu começo a perceber que eu já estava no terceiro pilar. Né? Na verdade, eu tenho uma metodologia que eu chamo de escada de sucesso, onde eu ensino... Explica aí pra galera o que Então, que é. A escada de sucesso é uma metodologia onde eu ensino qualquer barbeiro, qualquer profissional da beleza a ganhar dinheiro de 4 formas diferentes e simultâneas. A partir do primeiro nível, né, que são 4 degraus. O primeiro nível é o degrau do atendimento, onde qualquer pessoa que se forma em qualquer curso na área da beleza atende pessoas e ganha dinheiro com atendimentos. O segundo nível é empreendedorismo, onde você começa a desenvolver conhecimentos estratégicos para empreender, criar negócios, criar novas formas, novos formatos, novas possibilidades e ganhar dinheiro empreendendo. O terceiro nível é o nível da influência, porque quem começa a empreender, começa a ter sucesso, começa a influenciar, e é inevitável isso. Chama, né? Chama. Eu digo que o rio só corre pro mar. Então, fazendo uma analogia, a galera que quer ter sucesso, acha que sucesso vem da noite pro dia, não vem. Isso aí. É construção, é resiliência, é constância. Exato. Né? Você ficou ali, quero aprender novos cortes. Uma coisa chama a outra, uma oportunidade gera outra oportunidade, e aí eu me percebo como influenciador. E aí, como influenciador, começa a surgir interesse de grandes marcas, de grandes empresas para fazer parcerias, para fazer propagandas, publicidades. Me tornei embaixador de algumas grandes marcas do segmento. Já fiz propaganda para marcas totalmente fora do meu segmento, como Guaraná Antártica, por exemplo. Então, assim, começo a me tornar um influencer e ganhar renda com isso. E quando a gente fala de publicidade, a gente sabe do poder da internet. Existem pessoas que só vivem disso e ganham muita grana com isso. E aí tem o quarto degrau, que é o degrau da educação, aonde, vendendo conhecimento, você começa a faturar cifras muito relevantes, muito altas, muito grandes, que, de fato, começam a transformar a tua vida. Então, hoje, quem tá vendo você aqui com a gente, tá em alguma dessas comunidades, querendo ter algum norte, fala, cara, me esperei ali com o Cleiton, quero virar um barbeiro. Qual o caminho que ele deve seguir? Então, vai me procurar, vai começar pelo nosso primeiro degrau, que é o degrau da formação, que eu chamo de Start Cut, que é o start da carreira, que é o primeiro nível, onde nós formamos profissionais em apenas 2 meses. Eu tenho um curso que ele é imersivo. O cara já sai em apenas 2 dinheiro. meses, com cases de sucesso, ou seja, com vários cases de sucesso. Eu tenho vários alunos que hoje trabalham nas minhas unidades, que se formaram em apenas 2 meses. É o curso mais rápido do Brasil para a formação de barbeiros. Pô, muito bacana. Cara, depois a gente vai conversar, quero levar você lá pra Rocinha pra gente fazer um projeto social top. lá dentro. Vambora. Quero trazer agora uma visão prêmios. Como que você chegar a Dubai? Como foi? Me conta essa história aí. Então, eu comecei a receber prêmios no ano de 2017. Eu já estava há 2 anos empreendendo nesse modelo, empreendendo e educando. E aí começa a ter relevância. Me torno palestrante, educador e um personagem dentro do empreendedorismo em barbearias, com um certo resultado, com uma certa relevância. E ali surge um convite a partir de um amigo barbeiro de São Paulo que me indicou para uma premiação que iria ocorrer em São Paulo. Naquele momento eu me sinto surpreso com o convite, ao mesmo tempo é muito emocionado, porque eu já tinha visto alguns vídeos e eu tinha visto alguns conteúdos sobre essas premiações. São eventos que acontecem anual, tá, em São Paulo, principalmente vinculados às grandes feiras. A gente tem grandes eventos, grandes feiras dentro da área da beleza em São Paulo, as maiores feiras do Brasil, né? E ali, essas feiras, elas junto a essas feiras, acontecem essas premiações, esses reconhecimentos, onde os melhores do Brasil, dentro da barbearia, área do cabeleireiro, maquiadores, grandes profissionais da beleza são premiados. E aí, para minha surpresa, eu fui indicado como barbeiro revelação em 2017. Recebo meu primeiro prêmio, 2017, e dali em diante eu nunca mais deixo de ser convidado. 2018 eu recebo o prêmio Barbeiros do Brasil, depois no ano seguinte Barbeiro Master, depois recebo Navalha de Ouro, depois eu chego na área de cabeleireiro porque eu me aperfeiçoo, nesse período eu começo a fazer muitos cursos, me especializei dentro e fora do Brasil, começo a fazer muitas especializações, principalmente em cortes na tesoura, me torno um mestre em cortes na tesoura e recebo o prêmio Tesoura de Ouro, que era dado somente para profissionais cabeleireiros que dominavam cortes na tesoura. E aí recebo esse prêmio que até ali para mim era o máximo
que eu poderia chegar a nível de premiações. E quando é em 2022, cara, vem a grande surpresa de receber o primeiro prêmio internacional em Dubai. E ali eu quase morri do coração. Um filme passou na minha cabeça, principalmente quando eu chego em Dubai e eu subo no prédio mais alto do mundo, que é o Burj Khalifa. E ali eu percebi que o moleque da laje chegou no prédio mais alto do mundo através da minha arte, através do meu trabalho de cortar cabelo. E que não desistiu dos seus sonhos, E né? que, Das isso suas aí. premissas, valores, né? E nunca se deu por limitado, né? Nunca se deu por, cheguei num limite. Não existe limite. Não existe impossível. Não existe eu não posso. A gente pode, cara. A gente pode todas as coisas, a gente é capaz de todas as coisas, basta acreditar, investir e persistir acima de tudo. Desafios e problemas todos nós temos, né? A gente tem que saber ter sabedoria de saber fazer, como você falou, né? De um limão uma limonada. Todo dia você talvez vai estar ali um bom dia. Talvez você acordou mal, às vezes você não está indo bem, mas você tem que ter a resiliência que 1% a cada dia, eu falo isso também com todo o time também, lá do Carteiro Amigo. A gente não precisa ser o melhor todos os dias. A gente precisa ser o melhor na constância, Exatamente. no final do ano, para bater a meta. É isso que eu queria trazer na visão que eu queria te perguntar. Hoje, você se considera um cara realizado e aonde você se vê daqui para o futuro, né? Como você enxerga aí essa mudança do Cleiton atual? Hoje eu me considero um cara realizado. Os principais projetos, metas que eu tinha como um menino de favela, eu já alcancei. Hoje, eu costumo dizer que se eu morresse hoje, eu já morreria feliz por ter rompido com as minhas principais dificuldades, com os meus principais limites, de onde eu vim, da onde eu saí, de como era a minha realidade. Então, viver o que eu vivo hoje, né, empreendendo, formando pessoas. Eu acho que o meu maior prazer hoje não está em apenas poder ganhar dinheiro com o meu negócio, de olhar para o meu negócio e ver que ele é uma realidade, mas isso traz satisfação. Mas hoje o meu maior prazer está em poder ser uma ferramenta para a formação, aperfeiçoamento, desenvolvimento de pessoas, né? Então, esse é o meu melhor, digamos que essa é a minha melhor conquista, né? Esse é o meu melhor prazer hoje, é poder saber que eu, com tudo aquilo que eu aprendi, desenvolvi e ainda estou em processo de aprendizagem, me tornei uma ferramenta para levar outras pessoas para o caminho, para o sucesso, para a evolução. Acho que isso é o melhor. E o que você está imaginando para os próximos anos aí para o teu negócio? Então, continuar expandindo a rede, aumentar o nível de dor de cabeça, né? Empreender é isso, empreender, né? Quem não está preparado para sentir dor não vem para o empreendedorismo. Porque dor sem ganho. É isso aí, sem dor, sem ganho. E empreender, dor. Tem dor. Empreender tem dor. E por isso que empreendedorismo não é para qualquer pessoa, porque você precisa estar disposto, precisa estar preparado para romper limites. Sempre quando a gente fala de romper, todo o processo de rompimento, eu lembro muito de processo que eu gosto de treinar, né? Malhar. E aí, no processo de aumentar a musculatura, você rompe fibra. E romper fibra, para quem treina aí, sabe, né? Romper fibra dói demais. Você fica ali 48 horas sofrendo de dor. Mas é o processo de crescimento. Todo processo de crescimento gera dor. Gera dor, né? Se não tiver dor, não tem ganho. E aí, nesse cenário, então, hoje são quatro lojas, né? Hoje são 4 lojas. E aí você imagina aí, estando mais em outras favelas, no asfalto também, como está o pensamento aí a nível de franquia, de desenvolvimento? Sim, hoje as 4 lojas são 4 lojas próprias, né? Já abri 6. Tem uma história aí dentro desse percurso também de quebra. Isso é importante, tá? Porque todo mundo acha que isso é Eu quebrei em 2017. Quebrei. E como tu deu a volta por cima? Eu investi, eu tinha 3 lojas em 2017 e eu gerenciava uma loja na Barra da Tijuca, uma loja também que foi um investimento de um jogador de futebol. Então eu estava em operação com 4 lojas, 3 próprias e uma como gestor e gerente operacional. Nesse momento que eu estava vivendo, tudo aconteceu muito rápido. Em 2 anos, a minha vida mudou. Financeiramente, a nível de posicionamento, em todos os aspectos, a minha vida mudou. Nesse momento, eu estava atendendo jogadores de futebol, estava atendendo artistas famosos, eu estava vivendo o auge da minha carreira. Para quem tinha acabado de sair de uma comunidade, eu estava vivendo o auge. Então, estava tudo muito novo e eu não tinha formação suficiente para gerir tudo aquilo que estava nas minhas mãos. Então, eu tinha 4 lojas sobre a minha supervisão, sobre a minha gestão, que dentro dessas 4 lojas a gente tinha pessoas, a gente tinha processos, a gente tinha cultura, a gente tinha toda a parte jurídica envolvido, e aí a falta do conhecimento, ela começa a realmente trazer efeitos negativos para o meu negócio, porque eu percebo que não era somente investir, montar,
contratar e fazer acontecer. Eu começo a perceber que processos precisavam... E isso não só no teu negócio. Qualquer empresa hoje que não tem processo, não consegue mapear e não consegue ter pessoas também, que eu digo, né, os 3 processos, pessoas e produto. Isso. Não adianta você ter o melhor produto se você não tiver os outros 2 P's, Exatamente. Né? E aí eu quebrei. Eu de 4 lojas, eu voltei a ter uma. Voltei para a primeira e a inicial, que foi a da comunidade. Quebrei literalmente, irmão. E como foi esse Fiquei sem nada. Esse aprendizado? Foi um processo muito doloroso. Um processo de me recriar primeiro como pessoa, de acreditar primeiro que, da mesma forma que eu construí, até ali eu podia construir de novo. Então, meu primeiro processo foi comigo mesmo, foi de me reinventar e acreditar que eu era capaz de novamente... Resiliente, né? Isso, de construir de novo. Cara, nasci sem nada, construí isso aqui, perdi, posso construir de novo. E aí comecei de novo. Nessa altura eu tinha 2 lojas na comunidade, eu tinha uma em outra comunidade que era na Vila do Pinheiro. E eu tinha, naquela época, um olhar muito forte para as comunidades. Queria reproduzir o meu negócio em comunidade, mas também fora. Então eu tinha uma loja no Parque União, uma na Vila do Pinheiro, uma na Tijuca, que foi a primeira loja de bairro, e gerenciava essa loja na Barra. E essas 3 últimas fecharam. As 3 últimas fecharam, eu fiquei sem nada. E aí, em 2018, eu começo novamente do zero. E aí eu começo a empreender com a loja em Bom Sucesso. E aí foi novamente o recomeço do Cleiton Guimarães e da Cool Barbershop dentro do cenário. E ali, novamente, eu consegui romper e voltamos a crescer de novo. É isso, cara. Resiliente, né? Todo mundo acha que trabalhar só é sucesso. Não, galera. Tem só que eu precisei aprender, Thiago. A perda, eu costumo dizer que a perda, ela ensina muito mais do que o ganho. Qual a lição que você dá para esses 2 mundos, né? Você teve no auge, e na origem e quando perdeu tudo. O que você traria para o público que está nos ouvindo aqui de lição para esses 2 momentos? Empreender, ele tem muito da emoção. Acho que quando a gente começa a empreender, a gente coloca muito mais emoção do que razão. Só que hoje, se eu posso dar uma dica aqui para quem quer empreender, você precisa de ter muita emoção, você precisa de querer muito, você precisa de ter muita motivação, ter muita vontade, ter muita visão, ter um projeto elaborado que vai muitas vezes sair da tua essência. Acho que muitos projetos diferenciados, eles surgem da essência da pessoa e isso fala de emoção, isso fala de algo que ela traz intrínseco dentro de si, mas sobretudo você precisa criar bases para fortalecer o teu negócio e isso vem da razão. Ou seja, busque ajuda de pessoas experientes, busque ajuda de entidades que possam te ajudar nessas questões jurídicas, na questão contábil, na questão onde você vai administrar o seu negócio, gestão de pessoas, onde você vai conseguir de fato criar bases fortes, firmes, para que o teu negócio seja sustentável. Então busque ajuda de pessoas competentes para que você não caia no mesmo erro que eu de construir um castelo e ver ele desabar da noite para o dia. Isso é muito natural todo mundo criar um negócio de sucesso da sua comunidade ali naquele bairro e achar que já está pronto para montar uma segunda loja. Falta educação, né, cara? Falta educação financeira também. Exatamente. A gente não tem isso na escola, né? O empreendedor brasileiro, ele começa a empreender a partir de uma dor, então ele não tem nenhum tipo de informação, ele não tem base, ele não tem conhecimento, ele vai simplesmente na gana, na vontade de vencer e no instinto de sobrevivência. O cara vai empreender porque ele precisa sobreviver, ele vai vender alguma coisa na rua, ele vai cortar um cabelo, a menina vai fazer uma unha e ali ela percebe que ela tem um negócio nas mãos, mas sem informação. E aí não consegue escalar. Quando ela tenta escalar, replicar dá merda. Exatamente. Estamos caminhando aqui para o fim, mas eu quero fazer uma grande pergunta para você também, que eu faço aqui para os nossos convidados. Se a gente pegasse um retrato, né, de toda a tua trajetória, né, que é linda aí, construção de um storytelling. 15 anos atrás, se você pudesse confrontar o seu eu do passado com o seu eu de agora, o que cada um poderia agregar na vida de cada um? Eu pegaria toda a força, toda a vontade, gana de vencer, toda a superação do Cleiton do começo, né, do Cleiton do início, e uniria a experiência, a bagagem do Cleiton de hoje, né? A centralidade a nível de emoções também do Cleiton de hoje. Hoje eu sou um empreendedor muito mais racional, hoje eu sou um empreendedor com um filtro muito maior, inclusive para pessoas. Errei muito também em escolhas, né? Então o tempo ele gera a experiência, o tempo ele traz para nós conhecimentos, sabedoria para que a gente possa pensar antes de agir em muitas questões, em muitas áreas. Então eu pegaria toda a emoção, todo o instinto, toda a gana, toda a raça do Cleiton do início, porque à medida que você também vai tomando algumas pancadas, isso também vai freando a tua motivação.
isso também vai freando um pouco do teu entusiasmo. As dores, as traições, os golpes, as perdas tiram muito do entusiasmo do empreendedor iniciante. Porque quando ele está iniciando, ele não tem medo de perder nada, ele não tem nada. Vai perder o quê? Se eu perder, eu não perdi nada, que eu não tinha nada. Então ele não tem medo nenhum de perder. Mas já quando você está num patamar onde você já conquistou algumas coisas, você tem medo de perder e o medo se torna uma grande barreira. Então eu pegaria todo o entusiasmo do Cleiton do começo, uniria agora a experiência do Cleiton atual e faria aí uma junção desses fatores para tornar aí um Cleiton cada vez mais forte. Bacana. E aí, por fim aqui, eu sempre gosto de trazer uma dica de ouro, né? Para quem está nos ouvindo aqui, né? A gente tem uma audiência legal dentro das favelas, fora das favelas, muitos empreendedores, muita galera que está fazendo acontecer, fazendo o seu corre, mas muitas das vezes eles trazem para a gente dúvidas, né? De como, de fato, o empreendedorismo pode mudar a vida deles, porque eles entendem que muitas das vezes o caminho do CLT é um confortável, é um caminho que está ali, né, que os pais, você vai seguir aqui concurso público. O que você traria para essa galera que está com essa dúvida entre ser empreendedorismo? Você que teve aí nessas duas frentes. Já fui CLT, tive carteira assinada em apenas um mês. Minha única assinatura em carteira, um mês de trabalho. Com medo fui mandado embora. Minha maior frustração como CLT, eu quis seguir o caminho normal, o caminho tradicional do brasileiro, mas eu acho que esse caminho me rejeitou. Eu costumo dizer que a CLT me rejeitou, porque a única vez que eu tive uma assinatura em carteira, eu não consegui ter sucesso. Para mim é muito relativo poder taxar aqui qual é o melhor caminho para quem nos ouve, para quem nos assiste. Eu acho que cada um sabe onde quer chegar, acho que tem muito a ver com a persona, tem muito a ver com o ideal, tem muito a ver com a história. Eu acho que o caminho do empreendedorismo, ele é uma grande possibilidade, ele é uma grande porta. É a porta mais rápida para o sucesso, é a porta mais potencial para a mudança de vida, de realidade de pessoas como eu. De fato, eu acho que eu não consigo ver outro caminho mais rápido que proporcione uma transformação, uma oportunidade de emergir para um cara que é cria da favela, cara que não tem nada, que passava necessidade. E o empreendedorismo, ele é esse caminho. A CLT, ela vai trazer para você sustentabilidade, ela vai trazer para você recursos que vão te manter em uma linha tênue. Vai ganhar dinheiro mais rápido. Sim, mas o empreendedorismo, de fato, é o que vai te fazer furar a bolha. Não tem dúvida disso, é o que vai te fazer emergir, é o que vai te fazer romper, é o que vai te fazer mudar de vida, é o que vai te levar para lugares e patamares inimagináveis como eu alcancei, é o que vai te fazer viver experiências que você jamais imaginou viver, como eu estive em Dubai recebendo uma premiação, né, como profissional, e o empreendedorismo me trouxe isso. Favela venceu. Então a favela venceu da laje para o mundo, e eu posso dizer e afirmar aqui com toda certeza que o empreendedorismo, para quem quer romper mais rápido, para quem quer alcançar resultados extraordinários, é o empreendedorismo. Também concordo contigo e assino embaixo. Indo para finalmente, deixa suas redes sociais para quem quiser te contratar como consultor, palestra, quem quiser tirar dúvida contigo aí, por onde a galera te acha? Me acha pelo Instagram, principalmente Cleiton Guimarães Off, né? Cleiton com CLA, Clayton, AY, Cleiton Guimarães Off, underline lá no Instagram. E também eu estou em todas as plataformas, tem canal no YouTube de tutorial para quem quer aprender, tem técnica lá, Cleiton Guimarães também com CLAY, Cleiton Guimarães está lá o meu canal. E eu tô também no TikTok, Cleiton Guimarães, tem Kawaii, Facebook, tudo, eu tô em todas as plataformas. Agradecimento aqui a tua participação. Antes disso, quero trazer aqui uma visão boa dos nossos apoiadores, que a gente está aqui nesse estúdio maravilhoso, porque tem a Multiplan, né, apoiando a gente também. A Parafernália, que é o nosso time, né, de desenvolvimento, que ajuda a gente a deixar isso aqui no ar também acontecer. Minha empresa, Carteira Amigo, né? Quem sabe um pouco da nossa história, a gente é pioneira em entregas sustentáveis e impacto dentro e fora de favela, vem crescendo, estamos hoje no Brasil inteiro fazendo acontecer. Multistúdio, né? Que está organizando toda essa frente aqui para a gente gravar, um ambiente bonito. Por sinal, sensacional, tá de parabéns aí, agradecimento aí também a Multistúdio. A Viva, que dá uma moral para a gente na parte de comunicação, né? Toda a parte aqui de comunicação, e todos os outros parceiros que são bacanas aqui, que estão fazendo a gente emergir, trazer esse lado da favela, mostrar que favela não é só crime, não é só coisas negativas, que dá sim para a gente trazer histórias empoderadas e mostrar que no Brasil só se cria quem faz. Exatamente. A gente precisa se desenvolver melhor, a gente precisa mostrar e a gente precisa apoiar. Eu acho que eu digo sempre, na minha vida, eu sempre conquistei as coisas
através do coletivo. É quando eu pego uma pessoa, essa pessoa fala do meu trabalho e a gente se ajuda. É feito de rede. Então, conhecendo mais um pouco do teu trabalho, é isso. É falar de você. É a mesma coisa você falar da gente aqui como case, porque é isso que faz o empreendedorismo. É as pessoas ajudarem um ao outro para virar um negócio grande. Exatamente, cara. Eu acho que todo crescimento ele vai se dar a partir de pessoas. Então, Exato. quanto mais a gente tem a capacidade de se conectar, mais a gente tem a oportunidade de crescer. Favela tem muito disso, É né? isso. Obrigado. Mais um Papo de Corre, gente. Aqui agradecimento aqui ao Cleito pela disponibilidade de estar aqui com a gente gravando Obrigado, hoje. eu que agradeço. E siga a gente nas nossas redes sociais, Papo de Corre, Cash lá no Instagram. Curta nossos vídeos. Sigam a gente nas redes sociais, gente. Obrigado aí. Até a próxima. Valeu, Abraço, galera. gente. Tamo Tchau, junto, tchau. obrigado. Valeu. Crystal TV.